Agora, vamos aprender como configurar impressora no sistema controle na mão, ok? Entrando pelo ID, eu vou entrar, vou abrir pela engrenagem a opção de locais e vou editar o local. As impressoras são configuradas no menu Impressoras e Telas de Pedido, mas antes de eu falar sobre isso, é importante entender o cenário que eu vou configurar aqui. Então eu tenho um caixa com uma impressora Bematec 4200 ligada neste caixa via USB e uma impressora de cozinha que está em rede. O sistema controle na mão, ele utiliza o spooler do Windows para mandar as impressões, ok? Então, antes de colocar as impressoras aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir no Windows, impressoras, e criar uma impressora caixa e uma impressora cozinha. Observe que a impressora caixa que está aqui, ela é uma impressora Bematec 4200 que está ligada na porta USB. E eu coloquei o nome dela de caixa, ok? A outra impressora que eu tenho configurada de cupom aqui é uma impressora que eu dei o nome de cozinha, é uma 4200 e está ligada na porta TCP/IP, ok? Então ela tem um endereço IP aqui, bacana. Então o meu cenário é, eu vou ter a impressão no caixa dos documentos de caixa, como por exemplo, cupom fiscal, fechamento da conta, recibo, extrato, e vou ter na impressora da cozinha a impressão de produção dos meus itens, ok? Eu poderia inclusive utilizar a impressora do caixa também para alguns itens. Vamos voltar ao controle na mão para eu poder mostrar para vocês como é que configura a impressora. Nessa mesma guia eu configuro as impressoras e o KDS. Como esse vídeo nós não vamos estar falando do KDS, essa primeira opção aqui nós vamos ignorar, tá bom? A segunda opção é considera impressoras de produto para impressão de pedido. Eu tenho duas opções. Se eu marcar sim, isso é muito usual quando, por exemplo, eu tenho uma impressora de produção na cozinha e uma impressora de produção no bar. Aí, nesse caso, eu preciso marcar sim, e quando eu for atrelar o cadastro, fizer o cadastro do produto, eu vou ter que atrelar a impressora do bar no que vai imprimir no bar e da cozinha do que for imprimir na cozinha. Como no meu modelo aqui, no meu exemplo, é mais simples, eu vou marcar não. Por quê? Porque a hora que eu cadastrar a impressora da cozinha aqui e marcar produtos, tudo que for de produção vai imprimir na cozinha, ok? Então, eu também poderia marcar sim e só imprimir na cozinha o que tivesse que ser manufaturado, né? Nós também podemos fazer isso. Vamos até fazer isso. Vou marcar sim. Utiliza aplicativo de impressão? Sim. É fundamental ter instalado o aplicativo de impressão. Ok, mas como é que eu instalo o aplicativo de impressão? Isso também é muito simples. Como é que a gente pode fazer? Tá vendo esse menuzinho aqui chamado ajuda? A gente clica nesse menu, escolhe a opção download, tá certo? E aqui tem app de impressão. Quando a gente clica nele, ele vai fazer o quê? Ele vai baixar o app de impressão aqui. Eu preciso executar e instalar o app de impressão. Na minha máquina aqui, isso já está instalado. Então ele está aqui, ó, o appzinho de impressão instalado. Depois que eu instalei ele a primeira vez, ele começa a carregar automaticamente. E ele é fundamental, porque é ele que vai gerenciar as impressões, ok? Bom, app de impressão instalado, utilizar aplicativo de impressão está marcado sim, e nós vamos ter que adicionar as nossas impressoras. Então a primeira impressora que eu vou adicionar vai ser uma impressora USB, o modelo vai ser uma impressora Bematec, a marca Bematec, o modelo MP4200. Eu vou colocar aqui o nome que eu coloquei lá na impressora, ok? Esse nome aqui, ele é importante sim, por quê? Porque com ele, quando a impressora não é de rede, não tem o IP, ele é que é referenciado para identificar a impressora, ok? Uma outra pergunta que algumas pessoas podem fazer é assim, quais são as impressoras homologadas no sistema controle na mão? De novo, a gente clica aqui no ajuda, ele vai abrir o Rand, que é a inteligência artificial, mas se eu clicar aqui em download, ele mostra, ó, Bematec 4200, 2800, Epson TMT20,
Eugene i9. Na verdade, como ele utiliza spooler de impressão, muitas outras impressoras funcionam bem também. Basta você fazer a configuração no Windows e aqui você pode direcionar ela como padrão Bematec, que funciona para a maioria das impressoras, ok? Então nós instalamos a impressora que vai estar ligada no meu computador. Eu vou dizer, essa é uma impressora para imprimir pedido? Não, eu não vou imprimir produtos nela. Essa é uma impressora que vai imprimir documentos fiscais. Veja, essa guia aqui ela não é fundamental de ser marcada. Por quê? Para o controle na mão, quando eu estou num computador, em qual impressora que ele imprime os documentos fiscais, ou o recibo, ou o extrato? Na impressora padrão. Ah, mas então eu preciso marcar sim ou não? Eu recomendo que marque não. Por quê? Porque se por acaso você estiver lançando por smartphone e quiser que o smartphone feche a conta, ele vai ter que usar uma impressora de rede para imprimir isso. E a gente vai marcar sim na impressora de rede. Tá? Eu só estou explicando isso. Nesse nosso caso não precisa marcar. E também não precisa marcar autoatendimento. Então, vai funcionar? Sim. Todas as impressões de extrato, recibos ou documentos fiscais vão imprimir na impressora do caixa, porque lembrando que aqui no meu sistema a impressora do caixa é a impressora padrão. Ok? A próxima impressora que nós vamos adicionar, a gente vai ter que vir aqui, clicar no mais. Ele vai dar a opção de colocar mais uma impressora. Eu vou dizer que é uma impressora de rede. Eu vou dizer a marca. Vou dizer o modelo. Vou informar aqui o IP, ó, não mais o nome. Então, 10.0.0.20, ok? Feito isso, eu posso também pôr o nome da impressora para que os gerenciamentos por Windows funcionem. Eu tinha posto cozinha, tá certo? É obrigatório? Não, só com IP já funcionaria, mas para fazer um preenchimento correto e completo, a gente vai colocar aqui também. Legal. É uma impressora de pedidos? Sim, é nesse local que ele vai imprimir os pedidos. É uma impressora de NFC? Não. É uma impressora de autoatendimento? Não. E a pergunta que aparece também é a impressora de fichas. Nesse momento, não. O que é ficha? É quando eu quero fazer a impressão de um pedido, por exemplo, que tem 3 cervejas. Ele imprime uma cerveja, corta, uma cerveja, corta. É muito usual em balcão ou quando eu estou usando o Smart POS para entregar a fichinha e o cara poder passar do lado e pegar. No nosso exemplo aqui não vai ser o caso. Lembrando que, neste exemplo, eu marquei, considere impressora de produto para a impressão do pedido, sim. Então, ele só vai imprimir na impressora de produção os itens que estiverem lá no cadastro do produto marcado a impressora. Se eu tivesse marcado não, todos os itens imprimiriam naquela impressora, ok? Então, eu deixei sim, porque, por exemplo, nós vamos cadastrar lá um lanche que eu quero que imprima, mas a Coca-Cola eu não quero que imprima, ok? Feito isso, é só salvar. Ou seja, as impressoras já estão configuradas e quando chegar lá no treinamento de vendas, nós vamos mostrar como isso acontece, ok? Obrigado.